Como, como apurar o lucro operacional? Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Este é um assunto de uma playlist que eu estou construindo aqui no canal bem devagar e lentamente sobre contabilidade básica. E eu estou utilizando o livro Texto Básico, que está me ajudando na construção desse tipo de conteúdo. Um livro do professor José Carlos Marion, Contabilidade Básica. Caso você tenha interesse, tem o link aqui na descrição deste livro. Bom, eu estou avançando já neste livro e nós finalmente estamos no capítulo 7, que trata sobre demonstração do resultado do exercício, que é uma das demonstrações contábeis, juntamente com balanço patrimonial, as básicas, né, entre outras. E aí, os tópicos que eu já tratei neste capítulo especificamente já foram demonstração dedutível, o que significa isso na demonstração de resultado do exercício, como apurar a receita líquida, então tudo começa a partir da receita bruta, existem as deduções, e aí chega-se à receita líquida, e essas deduções ela pode ser a partir de impostos e taxas sobre vendas, como IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, entre outros. As deduções então também podem estar inclusas aí nestas deduções as devoluções e os abatimentos, para enfim chegarmos à receita líquida. E aí depois disso, o que é que nós temos? Lucro bruto. E como é que se chega no lucro bruto? E isto foi assunto de um dos vídeos anteriores aqui do canal também. O lucro bruto, ele existe, primeiro, quando se chega à receita líquida. E aí, depois, faz-se o levantamento dos custos das vendas de determinada empresa. Tendo este custo das vendas, que se for uma indústria, custo do produto vendido, CPV, se for uma empresa comercial, é custo de mercadoria vendida, CMV, se for uma prestadora de serviço, sei lá, um escritório de advogados ou então uma clínica odontológica, que seja, custo do serviço prestado, CSP. Então, tendo encontrado este valor na contabilidade, subtrai-se da receita líquida, chegando, portanto, ao lucro bruto. Mas, e o assunto do vídeo de hoje, que é lucro operacional, ou resultado operacional? Como é que se chega neste valor? Basicamente, e eu já posso resumir o vídeo aqui, ele também precisa de algo a ser deduzido para se chegar neste lucro operacional. E o que é que nós vamos deduzir do lucro bruto para se chegar no lucro operacional? Preste atenção no nome, lucro operacional ou resultado operacional. Despesas operacionais. Então, este vai ser o assunto do vídeo de hoje, como apurar o lucro operacional. Vamos lá então direto ao texto, para descobrirmos o que o professor José Carlos Marion tem a nos dizer sobre isso. A apuração deste resultado, ou seja, o resultado operacional, evidencia o desempenho no negócio da entidade. O lucro operacional é obtido através da diferença entre o lucro bruto e as despesas operacionais. Então nós temos o lucro bruto, como já expliquei até agora, e precisamos do lucro operacional, que são feitas as deduções das despesas operacionais. Mas o que são essas despesas operacionais? Vamos descobrir aqui. Despesas operacionais. As despesas operacionais são as necessárias para vender o produto, administrar a empresa e financiar as operações. Então veja bem que eu acabei de falar aqui 3 palavras-chave essenciais para se entender despesas operacionais. As despesas operacionais são necessárias para vender o produto, administrar a empresa e financiar as operações. Vender o produto, administrar a empresa e financiar as operações. Logo, já antes mesmo de continuarmos o texto, já conseguimos entender que, na verdade, nós temos 3 tipos de despesas operacionais. Então, despesas com vendas, que é ter que vender o produto. Despesas administrativas, que é ter que administrar a empresa. E despesas financeiras, que são aquelas que são necessárias para se financiar as operações.
Enfim, são todas as despesas sacrificadas para a manutenção da atividade operacional da empresa. Os principais grupos de despesas operacionais são especificados a seguir. Primeiro, vamos lá, como eu já mencionei, só adiantei, né? Despesas de vendas, depois despesa administrativa e, por fim, despesas financeiras. Despesas de vendas abrangem desde a promoção do produto até sua colocação junto ao consumidor, comercialização e distribuição. São despesas com o pessoal da área de vendas, comissão de venda ou sobre venda, né? Propaganda e publicidade, marketing, estimativa de perdas com duplicatas derivadas de venda a prazo, que é o famoso provisão para devedores duvidosos, entre outros. Então, tudo aquilo que tem relação com a venda em si, para se colocar o produto junto ao consumidor, isso é uma despesa de venda. Agora, despesa administrativa são aquelas necessárias para administrar, dirigir a empresa, de maneira geral, são gastos nos escritórios que visam a direção ou a gestão da empresa. Podem ser citados como exemplos honorários administrativos, salários e encargos sociais. Uma coisa que é importante lembrar, que já que falamos de salários, já vamos falar disso, lá na despesa de venda também inclui, né? Todas as despesas com salários da área de vendas também faz parte da despesa de venda. Podem ser citados como exemplos de despesas administrativas, honorários administrativos, salários e encargos sociais do pessoal administrativo, aluguéis de escritórios, materiais de escritório, seguro de escritório e depreciação de imóveis e utensílios e assinaturas de jornais, por exemplo, ou assinaturas de boletins, entre outros. E, por fim, despesas financeiras. São as remunerações de capitais de terceiros, tais como juros pagos ou incorridos, comissões bancárias, descontos concedidos, juros de mora pagos. Essas despesas financeiras, como diz o próprio conceito do que o professor traz aqui, são as remunerações de capital de terceiro, nada tem a ver com capital próprio. Então, tudo aquilo que precisa, ou que a empresa utilizou de fonte de capital de terceiros, que precisa remunerar de alguma maneira, ou seja, através de juros, entram aqui. As despesas financeiras devem ser compensadas com as receitas financeiras conforme disposição legal. Isto é, estas receitas são deduzidas daquelas despesas. As receitas de natureza financeira são as derivadas de juros ganhos nas aplicações financeiras, juros de mora recebidos, descontos obtidos. Se o montante de receita financeira for maior que a despesa financeira, a receita financeira será deduzida de outras despesas operacionais. Ou seja, neste tópico aqui, ou melhor, nesta categoria de despesas financeiras, se por acaso ela se tornar positiva, com uma receita, no caso, se a receita financeira for superior, de qualquer maneira ela está inclusa ali dentro do grupo maior, que é despesas operacionais. De qualquer forma, isso será deduzido, terá que ser utilizado na dedução. Para finalizar o vídeo de hoje, ainda dentro do item de despesa financeira, há o subitem variação cambial. E aqui é um outro assunto. Vocês estão percebendo que no vídeo de hoje ele está ficando extenso, porque eu estou tratando sobre várias coisas aqui, já que despesas operacionais é um assunto bastante longo para a gente entender melhor dentro da demonstração do resultado do exercício. Tudo isso para a gente entender como que se chegou no lucro operacional. Ainda dentro do item despesa financeira, há o subitem variação cambial, que é outro assunto. Ou variação monetária, por exemplo, quando uma empresa faz um empréstimo em moeda estrangeira, admita $100 mil no momento de registrar essa operação, há necessidade de transformá-lo em real pelo câmbio do dia. Se, por exemplo, a cotação do dólar for de R$3 no dia do empréstimo, a dívida no passivo será contabilizada por 300 mil. Como no final do período ano-mês a empresa deverá atualizar a dívida, pressupondo que o dólar esteja cotado a R$4, a dívida aumentou para 400 mil. Isso é uma variação cambial. Esse acréscimo de R$100 mil será contabilizado como variação cambial em despesa financeira, reduzindo o lucro operacional. Então, variação cambial reduz o lucro operacional. Isso aqui parece até distante, né, da realidade da maior parte das empresas. Mas não, qualquer empresa que trabalhe com comércio exterior vai lidar bastante com isso, porque você recebe moeda estrangeira e precisa converter isso, mas é claro que daí não entra nesse caso aqui de receita financeira, entra em outra situação.
mas sempre que há um envolvimento de alguma maneira com moedas, entra nisso de variação cambial. Na verdade, pela desvalorização do real, a empresa está tendo perda, devolvendo mais real na hora do pagamento. Sim, porque a moeda depreciou, né? O dólar apreciou, ele aumentou de valor, fazendo com que o real, nesse caso, perdesse ainda mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vale a pena eu comentar aqui. Despesas operacionais, tá. Bom, aqui eu tenho um quadrinho, já que esse vídeo ficou longo, eu vou finalizar ele, vai acabar ficando com uns 15 minutos mesmo, sobre o lucro operacional. Só quero repassar isso antes de avançar. Vamos só relembrar aqui. Nós estamos tratando sobre demonstração de resultado do exercício ou demonstração do resultado, DR ou DRE, que evidencia se uma empresa ela tem prejuízo ou lucro, se ela tem superávit ou déficit. E tudo começa a partir da receita bruta. Depois disso temos as deduções, que são os impostos, devoluções e abatimentos. Chega-se à receita líquida. Depois disso, deduz-se o custo das vendas, que pode ser um custo de mercadoria vendida, custo de serviço prestado ou custo de produto vendido. Chega-se ao lucro bruto, porque uma coisa deduz da outra. Em seguida, temos as despesas operacionais, que é o que eu estou tratando no vídeo de hoje. Essas despesas operacionais podem ser divididas e categorizadas em despesas de vendas, despesas administrativas e despesas financeiras. De vendas, como o próprio nome já diz, são aquelas despesas que têm relação com a parte comercial. Despesas administrativas, com o administrar da empresa. E despesas financeiras têm a ver com a remuneração de capital de terceiro. E aí, tendo levantado todas estas despesas operacionais, e anteriormente nós já sabemos qual foi o lucro bruto, agora é possível chegar ao lucro operacional, ou seja, o lucro da operação da empresa em si. É por isso que é interessante observar o primeiro texto que o autor aqui traz para nós, que ele diz: a apuração deste resultado evidencia o desempenho no negócio da entidade. Porque até agora, até este ponto, basicamente nós estamos vendo de maneira bem bruta e bem nítida o desempenho do negócio da empresa mesmo, né? Toda a receita, todas as deduções, os impostos, tudo que está ficando, que está sobrando aqui, de fato tem a ver com o negócio propriamente dito, o desempenho do negócio da empresa em si. E esse lucro operacional, ou resultado operacional, já usa esta palavra operação, porque o resultado advém da operação da empresa, o fato pelo qual ela existe, qual é a razão da sua existência. E para finalizar esse vídeo, temos um quadro aqui que ele faz apenas umas contas, na verdade. Ele coloca assim, despesa financeira quando ela é maior que receita financeira. Quando que isso acontece? Quando as despesas financeiras são superiores às receitas financeiras. Logo, você tem uma despesa maior, né? Então, isso é dedutível, isso se reduz, né? Então, como é que isso reflete lá na despesa operacional? Se a despesa financeira é de 280 mil, receita financeira de 80 mil, você tem, na verdade, uma despesa financeira de 200 mil e, na despesa operacional, você vai ter uma despesa financeira de 200 mil. Lembrando que despesa operacional é constituída a partir de despesas de venda administrativa e financeira. Agora, quando a despesa financeira ela é menor que a receita financeira, ou seja, despesa financeira de 280 mil, receita financeira de 390 mil. Logo, nós temos uma receita financeira positivo de 110 mil. E como que isso impacta as despesas operacionais? Ela é positiva, mas no cálculo a gente deixa ela de forma negativa, né? Despesas, qual que é a característica básica de uma despesa? É que ela seja dedutível de qualquer maneira, que ela seja negativa, né? Porque ela vai deduzir na demonstração de resultado. Então, na despesa operacional, você tem ali despesa de venda, 300 mil. Despesa administrativa, 400 mil. E despesas financeiras, agora ela já não é negativa, né? Porque você viu que a receita financeira ela ficou superior à despesa financeira. Portanto, temos um saldo ali positivo de 110 mil. E aí, no balanço disso, ou seja, entre despesa de venda, despesa administrativa e financeira, somando a despesa de venda com despesa administrativa, que de fato foi uma despesa,
e a financeira que acabou se tornando uma receita, na verdade o que nós temos é uma despesa operacional de 590 mil, ao contrário de quando a despesa financeira é maior que a receita financeira, que nós tivemos 900 mil. Bom, este quadro aqui basicamente resume essa situação em que na receita financeira pode acontecer, aliás, na despesa financeira, pode acontecer de, na verdade, a gente ter uma receita financeira. Deve-se, com o objetivo de apresentar maior grau de detalhe, indicar o confronto despesa financeira versus receita financeira, dentro do grupo de despesas operacionais, destacando-se os seus respectivos valores. E como eu disse, variação cambial pode impactar muito isso aqui, hein? Muito mesmo. Eu já trabalhei em empresa exportadora que fez toda a diferença. Bom, eu fico por aqui. No próximo vídeo nós vamos tratar sobre a próxima linha da demonstração de resultado do exercício, como apurar o lucro antes do imposto de renda, ou seja, o que vem depois do lucro operacional que nós vimos no vídeo de hoje. Valeu!